O ano é 1995 e um jovem precisa voltar para casa depois de participar de um show de sua banda preferida. Como ele tá sozinho e sem carro, ele acaba pedindo carona aos motoristas que passavam. Então, um jovem de mais ou menos mesma idade acaba parando e concedendo ele carona. Tudo andava conforme planejado, conseguir carona para chegar em casa, mas infelizmente as coisas mudariam drasticamente. Os dois jovens faleceram quando o carro acabou batendo, matando os dois na hora. Porém, as coisas pioram um pouco mais, porque é aí que começa o mistério. Quando a polícia chega ao local, eles investigam o acidente, porém o passageiro não tinha nenhuma forma para identificar ele. Ele não carregava nenhum documento e nada ali conseguia dizer quem era aquela pessoa. O passageiro e o motorista obviamente não se conheciam. Com os dois vindo a falecer no acidente do carro, a polícia responsável contatou a família do motorista, pois era fácil haver informações sobre ele junto com ele e até mesmo no carro. Porém, ao perguntar à família se eles conheciam aquele passageiro que estava junto com seu filho, obviamente eles não conheciam. Era uma pessoa aleatória que o motorista tinha dado carona ali no meio da estrada. Mais tarde, os testes de DNA e impressões digitais não deram resultado e eles não podiam liberar as fotos porque o rosto do jovem ficou muito machucado e desfigurado com o acidente do carro. Então, todas as opções para tentar identificar aquela pessoa ou até mesmo mostrar e divulgar para ver se achava alguém que conhecia ela foram por água abaixo. E com tão poucas informações e recursos, o jovem entrou na lista de pessoas não identificadas, se transformando assim então em um John Doe. John Doe é o nome dado nesses casos onde há uma pessoa que não foi identificada. Existem variações, porém o mais comum de ser utilizado é John Doe para homens e Jane Doe para mulheres. E junto com ele havia apenas algumas coisas específicas. 2 ingressos de 2 dias diferentes para um show da sua banda preferida, Grateful Dead. Ele também estava usando a camisa da banda. Essa camisa e essa banda se tornou meio que a marca registrada, por assim dizer, porque era uma das coisas que mais chamavam a atenção ali no caso. Ele estava longe de casa para ir no show do Grateful Dead e usava uma camisa bem única e chamativa também da banda. E essa associação com a banda fez com que ele passasse a ser chamado de Grateful Doe, juntando John Doe e Grateful Dead. Então ele era o Grateful Doe. Além de identificarem também o resto das roupas, notaram uma minúscula tatuagem de estrela em seu corpo. E por último, mas não menos importante, uma carta. Jason, desculpe, mas tivemos que ir. A gente se vê por aí. Me ligue. O número de telefone e assinado por Caroline T e Caroline Yo, 2 pessoas chamadas Caroline aparentemente. Tinha chances de seu nome ser Jason, mas não se precipitaram tanto porque essa carta podia não ter sido para ele, mas levando em consideração, seu possível nome era Jason. Ele ficou conhecido também como Jason Doe, apesar de que Grateful Doe foi o que ficou mais conhecido. Na época, a notícia saiu em jornais e noticiários, porém sem que seu rosto pudesse ser mostrado, as coisas ficavam mais difíceis. De começo, tínhamos um retrato desenhado do jovem passageiro que foi enviado aos jornais, mas não era o suficiente. Uma reconstrução facial foi feita na época, porém não era muito boa, deixou o rosto um pouco estranho, mas já dava para ter uma noção de como era mais ou menos o jovem e aplicar um pouco das suas características ali. E mesmo com esses esforços, não houve nenhum andamento no caso. Durante anos iam tentando descobrir quem era, porém o caso ia esfriando conforme o tempo ia passando e nada de novo chegava e ninguém reconhecia aquele jovem. Até chegar um ponto onde não tinha muito mais o que fazer, pois já haviam feito um desenho, já haviam feito uma reconstrução facial e já haviam divulgado de várias formas. Então, os órgãos responsáveis iam se esgotando de opções do que poderia ser feito para tentar identificar o jovem Grateful Doe. Do you recognize this face? The young man depicted here died in an automobile accident in Virginia on June 26, 1995. His first name may be Jason, but beyond that, authorities have no idea who he is or where he came from. If you have any information, please contact your local law enforcement agency. Até que chegaram os usuários da internet.
Os usuários da internet tomaram frente do caso e começaram um intenso trabalho de divulgar informações adquiridas até então e tentar ver se conseguiam novas informações. Posts em diversas redes sociais eram feitos com o intuito de tentar ver se chegava em alguém que possuía algum conhecimento sobre o caso ou até mesmo sobre a pessoa. O post mais antigo que eu achei foi ali para 2009, num site que traduzindo significa literalmente detetives da web. Pessoas começaram a postar as informações que existiam até então e eram criadas threads só para discutir, comentar e literalmente investigar o mistério e possivelmente achar novas pistas. Mais tarde também surgiu uma segunda reconstrução facial do jovem Grateful Doe, muito melhor do que aquela primeira feita há muito tempo atrás. Então essa reconstrução facial passou a ser divulgada junto com as informações. Obviamente, reconstruções faciais não são perfeitas, mas a ideia é pegar o máximo de informações possíveis e juntar com a característica corporal e facial para tentar atrair a atenção de alguém que por alguma chance conhece essa pessoa ou já viu alguém parecido. Branco, cabelo loiro escuro na altura dos ombros, entre 16 e 25 anos, olhos castanhos e uma pequena tatuagem de estrela no braço esquerdo, altura de aproximadamente 1,72 m, pesando aproximadamente 76,5 kg. Se alguém conhecesse uma pessoa nessa descrição e que parecia com a reconstrução facial, juntando todas as outras informações, essa pessoa podia possivelmente conhecer o nosso John Doe. Essas informações foram sendo espalhadas e discutidas nesses sites detetives da web, mas não conseguiram muita coisa e não saíram muito do lugar. Mais tarde, ali para 2012, uma página no Facebook é criada inteiramente dedicada ao Grateful Doe, onde começaram a postar as informações até então descobertas e tentaram divulgar de forma mais pesada, atraindo mais atenção. Eram posts frequentes e sempre que descobriam alguma coisa ou que outra coisa era descoberta em outro site, outra rede social, a página corria e postava tudo e tentava deixar o mais atualizado possível para as pessoas que acompanhavam o caso. As informações também foram postadas no Reddit, no subreddit Unresolved Mysteries, que, como diz o nome, é um subreddit inteiramente dedicado a mistérios não resolvidos. Porém, por muito e muito tempo, desde o acidente, as únicas informações que existiam eram o possível nome Jason, a camisa, as roupas e aquela associação da pessoa ser um fã da banda Grateful Dead, como também um pouco das suas características corporais e faciais. Fora isso, não chegava mais nada por muitos e muitos anos. A página do Facebook foi criada em 2012. Nesse ano já se faziam 17 anos desde que o acidente tinha ocorrido e ninguém o reconhecia. Mas as pessoas não desistiam e tinham esperanças de que um dia conseguiriam resolver esse caso. É o último dia de 2014, quase 20 anos depois do acidente, e um post é feito no Imgur e no Reddit por um usuário chamado Grey Metal. Ele também postava as mesmas informações que existia até então sobre o Grateful Doe. O post atraiu muita atenção e várias pessoas começaram a perguntar várias coisas, no qual Grey Metal foi respondendo e tirando algumas dúvidas. Os likes e os comentários subiam rapidamente e o post estourou. Então, 2 dias depois, Grey Metal edita seu post original dizendo: "Temos novas atualizações", e um link para outro post feito por ele mesmo no próprio Imgur. Atualização: Imgur, você pode ter ajudado a identificar o Grateful Doe. Depois de ver essa postagem, um usuário maravilhoso me enviou uma mensagem e afirmou que acreditava conhecer o jovem da foto. Ele me disse que o seu nome era Jason. A carta encontrada nas proximidades do acidente era endereçada a um Jason. Ele tinha cerca de 17 a 18 anos de idade, entre 94 e 95. O usuário me contou que havia morado com Jason e alguns outros amigos em Illinois, no final de 94 e início de 95. No início de 95, Jason saiu e o usuário não tinha mais ouvido falar dele. Este usuário passou a me contar sobre Jason. Ele trabalhava em um McDonald's local, não estudava e era um grande fã de The Grateful Dead. Ele passou a me dizer que havia feito contato com outros amigos que viveram com Jason.
O OP então continua dizendo que outra pessoa, que se dizia ser amigo do Jason, havia visto o post lá no Reddit e também contatado ele. Outro amigo desse usuário viu minhas postagens originais no Reddit e enviou algumas fotos. O usuário me disse em várias ocasiões que a imagem do centro restaurada por computador não se parecia muito com o Jason que ele conhecia, mas o desenho e as reconstruções faciais mais antigas se pareciam mais com o Jason que ele conhecia. O OP também disse que esses dois usuários enviaram fotos do Jason e, com a permissão dos dois usuários, o OP posta as fotos do Jason. Se parece muito, bate com a descrição e até nas fotos ele tá usando a camisa do Grateful Dead. Essa era uma pista gigantesca que veio 20 anos depois do Jason ter batido o carro e passou a ser um John Doe. Era algo completamente novo e absurdo. As pessoas não acreditavam que talvez aquela pessoa ali da foto realmente tenha sido o Grateful Doe. Os outros usuários também falaram que o Jason não era de Illinois e sim de Myrtle Beach. Com isso, passaram a fazer as investigações em outro lugar e passaram a divulgar essa imagem desse Jason de forma bem pesada. O que restava era apenas confirmar se a pessoa da foto, Jason Callahan, era realmente a mesma pessoa do acidente. Se essa pessoa da foto era o nosso Grateful Doe. As pessoas ainda tinham que confirmar se era mesmo e achar as pessoas responsáveis para entregar a notícia e finalmente fechar o caso. Durante muito tempo aquela página do Facebook postou as mesmas imagens, sempre postando a imagem novamente, perguntando se alguém conhecia para ver se chegava em alguém nova. Até que chegou em uma pessoa que dizia que era meia-irmã do Jason. Em um post ela dizia o seguinte: ansioso para ver se receberei uma mensagem dos amigos e antigos colegas de quarto de Jason. Estou extremamente grata por todas as pessoas que continuaram procurando por sua identidade. A compaixão que eles têm por anos e anos procurando por sua identidade é algo que não pode ser medido. Não era assim que eu esperava encontrar meu irmão, mas saber que tantas pessoas se importam me dá um pouco de paz. Eles estão trabalhando para me conectar com as pessoas que conheciam bem o Jason. Eles também me conectaram com a mãe dele, o que é incrível. Também estou aguardando ansiosamente os resultados do DNA. Tão triste e grata ao mesmo tempo. Um tempo depois, aparentemente, todo esse mistério e essas investigações chegaram numa possível irmã mais nova do Jason e até mesmo depois na possível mãe do Jason. Meu Deus, esse é meu filho Jason Callahan de Myrtle Beach. Estive procurando por ele esse tempo todo sem sorte. Hoje meu outro filho viu essa página no Facebook depois de todos os anos orando para que ele simplesmente me ligasse e eu voltasse para casa. Por favor, mande uma mensagem ou telefone para entrar em contato comigo. As autoridades então prosseguiram para pegar o DNA de todas essas pessoas e fazer um teste de DNA para ver se era compatível com o Jason, para confirmar se aquelas pessoas eram realmente parentes do Jason e se o Jason era realmente Grateful Doe, aquele jovem que morreu no acidente de carro em 1995. E meses depois de muita ansiedade e espera das pessoas que diziam conhecê-lo e diziam ser da família dele, o teste de DNA finalmente chega e 20 anos depois de Jason Callahan ter falecido e não ter sido identificado de maneira nenhuma, ele então havia sido identificado como realmente Jason Callahan de Myrtle Beach. E aquelas eram realmente as irmãs dele e a mãe dele. Tudo isso porque usuários da internet se juntaram e fizeram um esforço para trazer todo esse mistério a um fim. Hoje em dia, todas essas páginas que eram dedicadas ao Grateful Doe continuam fazendo o mesmo trabalho e agora dedicam os esforços para tentar identificar várias outras pessoas que também estão sumidas e não identificadas há vários anos. E isso mostra que quando a internet quer fazer a coisa certa e junta forças para tentar fazer alguma coisa, às vezes pode dar certo. Eu sou o Samurai e este foi o Mistério de Grateful Doe.